A nossa primeira palestrante do dia é a professora Ana Ávila, que depois vai ser seguida pelo professor Miguel e pelo professor Roberto. A professora Ana Ávila, ela possui graduação em meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas, ela tem mestrado em fitotecnia, na área de concentração de agrometeorologia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutorado em engenharia agrícola pela Universidade Estadual de Campinas. Ela trabalhou com previsão de tempo e clima no CPTEC e ministrou a disciplina de meteorologia e climatologia na Faculdade de Jaguariúna. Atualmente, ela atua como pesquisadora do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas em Agricultura, exatamente, o CEPAGRE, aqui da Unicamp, onde é diretora associada. Tem como experiência nas áreas de meteorologia e agrometeorologia, tem experiência nessas duas áreas, atuando principalmente nos seguintes temas: previsão do tempo e clima, sensoriamento remoto da atmosfera, zoneamento agrícola de riscos climáticos e mudanças climáticas, sendo ela colaboradora do painel brasileiro de mudanças climáticas. Seja muito bem-vinda, Ana Ávila, o espaço é seu. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar a minha tela, eu trouxe uma apresentação e... Bom, enfim, aqui eu trago uma apresentação. Bom, pela minha formação em meteorologia, então eu vou falar um pouco dessa questão das bases físicas, né, da questão do clima, das mudanças climáticas. Então, o que eu preparei para nós aqui inicialmente eu vou abordar a questão né, das emergências, das mudanças climáticas e depois um pouco dos eventos meteorológicos e climáticos extremos. O nosso ambiente, quando nós falamos na questão climática, né, e nos referindo então à atmosfera, é uma fina camada, né, que envolve a Terra como se fosse aí uma casquinha de ovo. Então, aproximadamente 10 quilômetros que nós temos os principais componentes, os elementos que estão presentes na atmosfera, dos quais parte deles interage com a radiação solar e permite a vida na Terra, o aquecimento, né, o efeito estufa natural que faz com que a gente tenha a temperatura média no planeta em torno de 15 graus. Bom, existe então um equilíbrio, né, um equilíbrio térmico, um equilíbrio em função aí de um balanço de radiação. Então, essa energia que é proveniente do Sol, ela atravessa a atmosfera, ela interage com os elementos da atmosfera, com alguns gases que estão presentes, né? E nuvens, aerossóis, enfim. Então, essa parte toda aqui em amarelo, ao lado esquerdo da figura, nós temos, então, um total de energia proveniente do Sol que sustenta, então, essa como uma principal fonte de energia no sistema terrestre. Essa energia que chega até todo o nosso sistema, atravessa a atmosfera, principalmente aí, quando nós falamos em clima, nesses 10 quilômetros aí mais próximos à superfície terrestre, que nós temos os principais elementos. Então, essa energia atravessa a atmosfera, interage com, refletindo, parte desses elementos que estão presentes aqui na atmosfera vão receber essa energia e vão emitir em outros comprimentos de onda, né? A superfície da Terra também recebe essa energia, parte ela vai refletir diretamente, parte ela vai absorver e vai emitir novamente em outros comprimentos de onda, né, diferente, dependendo das características desses elementos. Mas, de forma geral, o que nós temos aqui? Ao lado direito, nós temos essa energia, né, que está representada nessa cor em vermelho, que seria o que está saindo do nosso sistema, do nosso planeta. Então, nós, evidentemente, temos esses gases de efeito estufa que estão presentes aqui na atmosfera
E quando nós temos, então, um equilíbrio, né, que é o planeta em equilíbrio, com a total de energia que chega e o total de energia que é refletido, emitido de volta para o sistema, ele tem que estar em equilíbrio, ou seja, toda a energia que chega nesse sistema deve ser igual a toda essa energia que está saindo do sistema, mantendo, então, o sistema em equilíbrio. Então, nós temos um balanço de radiação, né, da superfície terrestre. Esse é o nosso sistema climático em equilíbrio. O que nós temos verificado é que, e esses dados são cientificamente comprovados, são dados medidos em pontos totalmente estratégicos, isolados, onde nós podemos, então, acompanhar esses elementos que estão presentes na atmosfera, parte deles, e inclusive um dos que se ouve falar muito, são o CO2, né? O CO2, ele está presente na atmosfera, né? E o que nós temos verificado é que desde essa revolução, desde uma era pré-industrial até agora, nós tivemos quase 150% de aumento desse elemento na atmosfera. Então, hoje nós estamos com aproximadamente 413 partes por bilhão desse elemento, aqui nós vemos, né, no eixo Y, e aqui ao longo dos anos, né, isso sempre com relação ao ano de 2021, né, que são essas medidas, né. O CO2, principalmente devido aí à queima de combustíveis fósseis aí após a Revolução Industrial, então nós temos percebido esse aumento ao longo dos anos. Também o metano, que é um elemento também de grande importância aí com relação ao aquecimento global, em função dessa interação do metano com a radiação terrestre, né, que é aquela radiação que está sendo emitida da superfície terrestre, que deveria voltar para o espaço. Então, o metano presente na atmosfera, ele está interagindo com essa radiação, e ele vem aumentando também de uma forma muito expressiva. Aí, nós estamos aí com aproximadamente 1.889 partes por bilhão desse elemento na atmosfera, e principalmente esse aumento se dá devido ao petróleo, né, a queima de combustíveis fósseis, e o gás, né? Agricultura também, gestão de resíduos, né? E um outro elemento que é o NO2, né? O óxido nitroso, que também, em função da agricultura, sobretudo, a presença de adubos, né? O uso, né, de adubos à base de nitrogênio, que são colocados no solo, que tem sido o principal responsável também por esse aumento desenfreado do óxido nitroso na atmosfera. Ambos são gases de longa vida, então, que estão presentes aí já há vários anos e vem aumentando progressivamente e de uma forma assustadora, né? E esses gases, né, o aumento desses elementos na atmosfera, então, fazem com que a gente tenha, então, esse bloqueio dessa radiação, havendo, então, um desequilíbrio, perdão, dessa radiação, fazendo com que fique retido próximo à superfície da Terra. Então, isso tem sido cientificamente comprovado, né, ao longo dos anos, e nós estamos mostrando aqui, tem esse gráfico em que nós temos uma tendência assustadora de aumento das temperaturas, sobretudo aí nas últimas décadas, fazendo com que entre os anos de 2015 e 2021 nós tivéssemos os 7 anos mais quentes da história, né? Então, realmente esses valores são
preocupantes e assustadores com relação ao que nós temos na história. Eu trouxe aqui um gráfico de uma estação meteorológica pertencente ao Instituto Agronômico de Campinas, em que nesse primeiro gráfico aqui de cima nós temos as temperaturas médias máximas anuais, né? E nós podemos perceber um aumento, uma tendência de aumento dessas temperaturas médias ao longo dos anos. E, sobretudo, as temperaturas mínimas médias têm aumentado, né? Isso nós estamos falando em termos de temperaturas médias anuais, né? Então, vejam que nós estamos aqui num ponto, né, que converge com todo essa percepção, né, e esse aumento médio das temperaturas anuais globais. E, de uma forma também a intensificar ainda mais e, digamos, complicar um pouco mais essa situação, nós temos aqui um gráfico com o total anual das chuvas, e em que nós verificamos que existe uma tendência de redução do total anual das chuvas. Então, aqui na nossa região, né, nós temos, além de uma tendência do aumento das temperaturas, uma tendência de redução da chuva anual aqui na nossa região. Então, quando nós falamos nessas mudanças climáticas, né, nós estamos falando de uma mudança no meio ambiente global, né? Então, nós temos uma mudança no clima, uma mudança na produtividade do solo, nos oceanos, né? Aumento do nível dos oceanos e também acidificação dos oceanos, né? Os recursos hídricos, né? A química da atmosfera, os sistemas ecológicos, então tudo que pode alterar essa forma que nós temos aí, dessa vida, né, no planeta tal qual nós conhecemos. Então, alguns indicadores-chave das mudanças climáticas, que eu vou abordar um pouquinho também mais para frente, já abordei a questão da concentração dos gases de efeito estufa, mas também o aumento do nível médio do mar e o aumento da temperatura e acidificação dos oceanos. Então, aqui nós temos um gráfico, né, que mostra uma tendência de aumento do nível médio do mar ao longo dos anos, sobretudo aí nos últimos anos, né, em que entre janeiro de 2013 e janeiro agora deste ano, né, de 2022, nós temos um aumento no nível médio do mar de aproximadamente 4,5 milímetros por ano. Esse aumento ele se deve principalmente devido ao derretimento das geleiras, né? E em função de que cerca de 90% do calor acumulado no sistema terrestre é armazenado nos oceanos. Então, os oceanos são os grandes absorvedores aí desse calor, né? Que é armazenado, que chega até a superfície terrestre. Bom, então, se nós temos esse aumento do nível médio do mar, nós temos esse aumento de forma diferente em algumas regiões, ou seja, nós temos parte que está aumentando de uma forma mais acentuada e outras nem tanto. Então, eu trago aqui para mostrar esse gráfico e eu gostaria de chamar a atenção para a nossa costa, né, o Oceano Atlântico, né? Aqui na costa do Brasil, nós podemos ver essa barra ao lado direito, meu aqui, em que nós temos essas cores do amarelo ao vermelho, que mostram uma tendência positiva do aumento do nível médio do mar. Então, a gente observa que aqui na costa do Oceano Atlântico tem ocorrido um aumento expressivo do nível médio aqui do Oceano Atlântico, né? E isso tem um impacto e a gente pode falar um pouco mais disso mais para frente. Bom, então, o 6º relatório do IPCC, né, que foi lançado agora em 2021, né, ele conclui que é inequívoco,
né, a influência humana, né? Ou seja, que a influência humana é responsável pelo aumento da temperatura da atmosfera, dos oceanos e da Terra, né? E para que possamos estabilizar a temperatura média global em 1,5 a 2 graus acima dos níveis pré-industriais, que é um período entre 1850 e 1900, até o final deste século, né, isso exigirá uma redução ambiciosa das emissões de gases de efeito estufa, que deve acelerar durante esta década. Então, são informações bastante alarmantes. Então, eu tenho um relatório da Organização Meteorológica Mundial também, que eu usei para nortear a minha fala, e esse relatório, ele aponta que a temperatura média global em 2021, né, foi cerca de 1,11, mais ou menos, né, acima da temperatura considerando o período de 1850 a 1900. Né, que o nível médio global do mar subiu, né, que eu mostrei ali para vocês anteriormente, cerca de 4,5 milímetros por ano no período de 2013 a 2021. Né. Uma outra questão bastante preocupante, que é o buraco na camada de ozônio na Antártica, que em 2021 atingiu uma área máxima de 24,8 milhões de quilômetros quadrados. Né. Que a Groenlândia experimentou um degelo excepcional em meados de agosto de 2021. Bom, então, quando nós falamos em eventos meteorológicos e climáticos extremos, fica mais palpável o entendimento, né? Quando a compreensão, né, das mudanças de larga escala no clima, né, é importante, embora quando nós tratamos nos impactos agudos do tempo e do clima, né, eles são mais frequentemente sentidos, percebidos por nós, né, durante aí os eventos meteorológicos extremos, né. Então, nós temos alguns exemplos que são chuva forte, neve, secas, ondas de calor, ondas de frio e tempestades, furacões, tornados, microexplosões, né? Estes podem levar ou exacerbar outros eventos de alto impacto, né? Como são as inundações, deslizamentos de terra, incêndios florestais, avalanches. Então, daqui para frente eu vou trazer alguns exemplos desses eventos extremos que ocorreram, né? Tendo como referência o ano de 2021. Então, ondas de calor e incêndio. Então, nós tivemos aqui no verão, né, no hemisfério norte, nós tivemos ondas de calor excepcionais, né, que quebraram recordes no oeste da América do Norte e Mediterrâneo. A Califórnia, né, nos Estados Unidos, atingiu 54,4 graus no dia 9 de julho de 2021. Né? Um valor igual foi registrado também em 2020. Né? Isso são valores que são superiores, né, a pelo menos ao período aí ao ano, né, de 1930, né, na década de 1930. Né. O furacão Ida foi o mais significativo da estação no Oceano Atlântico Norte, com perdas econômicas nos Estados Unidos, estimado em 75 bilhões de dólares. As inundações mortais que induziram a perdas econômicas de aproximadamente aí, 17,7 bilhões na província de Henan, não sei se é assim que se fala, na China, né? E a Europa Ocidental experimentou algumas de suas inundações mais graves já registradas em meados de julho, né? Na Alemanha, as perdas econômicas foram superiores a 20 bilhões de dólares. Né? Ondas de calor e incêndio, né? Nós tivemos um incêndio no norte da Califórnia que começou no dia 13 de julho, né? Queimou cerca de 390 mil hectares antes de ser totalmente contido em outubro, ou seja, de julho a outubro. Né, esse incêndio lá no norte da Califórnia, né,
tornando-se o maior incêndio já registrado naquela região. Um raro incêndio florestal de inverno, né, que causou grandes perdas de propriedades no leste de Boulder, no Colorado, em 30 de dezembro, com mais de 1.000 casas, né, e outros edifícios destruídos ou danificados. Né. Nós também, não é porque nós estamos falando de mudanças, de aquecimento global, de mudanças climáticas, que nós não vamos deixar de falar das ondas de frio, que também são eventos extremos, que estão também inseridos no contexto das mudanças climáticas globais. Então, nós tivemos ondas de frio no inverno dos Estados Unidos, na região central dos Estados Unidos e no norte do México. Em 16 de fevereiro de 2021, a cidade de Oklahoma atingiu 25,6 graus, né? E Dallas, 18,9 graus. Suas temperaturas mais baixas são menos 25,6 graus e menos 18,9 graus, né? São as temperaturas mais baixas desde 1899 em Dallas e em Oklahoma, e em 1949 em Dallas, extremamente negativas as temperaturas, né? Provocando ondas de frio extremas, né? Esse frio foi tão intenso que provocou o congelamento dos tubos das redes de energia, né, que levou à interrupção da energia, né, para mais de 10 bilhões de pessoas, né, dos quais mais de 200 delas morreram. Né, e as perdas econômicas devido a essa onda de frio superaram os 24 bilhões de dólares, né, tornando-se a tempestade de inverno mais cara já registrada para os Estados Unidos. Então, nós temos secas e inundações, né? A seca que afetou muitas partes do mundo em 2021, né? Incluindo áreas do Canadá, Estados Unidos, o Irã, Afeganistão, Paquistão, enfim. E no Canadá, a seca severa levou à previsão de níveis de produção de culturas de trigo e canola com perdas, né, de 35% de trigo e 40% da canola, considerando a safra de 2020. Né? E também nos Estados Unidos, a questão do nível do Lago Médio no Rio Colorado caiu em julho para 47 metros abaixo do nível médio, né? O nível mais baixo já registrado. Né? Então, esses efeitos combinados de conflitos, eventos climáticos extremos e choques econômicos, né, ainda mais exacerbados pela pandemia do Covid-19, prejudicaram décadas de progresso no sentido de melhorar a segurança alimentar do globo. Né? Então, aqui eu tenho as anomalias, esse mapa, né, traz as anomalias de precipitação em 2021, tendo como referência, né, o período entre 1951 e 2010. Então, aqui a gente observa várias partes do globo, né, com uma tendência positiva de chuvas, que são esses tons em verde, e a seca em marrom. Né? Eu destaco aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse evento que atingiu aqui a parte da região nordeste do país, né, no final de 2021, comecinho de 2022, com chuvas extremas, né, ainda não registradas antes, aqui nessa região, sul da Bahia, norte de Minas Gerais, atingindo Goiás, toda essa área em verde aqui do mapa, né, e outras partes do globo também. Né. Então, aqui no Brasil, né, sobretudo esses eventos, vou citar alguns outros, né, em 2021, que nós temos o mecanismo de chuvas em que a Amazônia é uma protagonista aí nesse sistema que nós recentemente temos ouvido como rios voadores, né? Tem um outro termo comum também na meteorologia, que são os jatos de baixos níveis, que é um transporte que ocorre, né? A gente observa aqui por esta figura,
que aqui nós temos o Oceano Atlântico Norte, que é uma parte mais quente, normalmente, aqui dos oceanos, até porque recebe uma quantidade importante de radiação solar durante todo o ano. Então, é um provedor de umidade aqui, né? Então, existe esse transporte de umidade e calor do Oceano Atlântico Norte, né? E ele atravessa, que chega até aqui o norte do país, e encontra aqui a floresta amazônica, né? Que favorece a manutenção dessa umidade aqui nessa região, encontra aqui os Andes, né? E então tende a beirar os Andes e descer para maiores latitudes, e esse transporte ele vai acontecer aqui entre o sudeste e o sul do país, dependendo das condições favoráveis desses ventos que ocorrem nesta região e que são denominados, e recentemente as referências denominam, e nós encontramos muitas referências com o nome de rios voadores, mas também como jatos em baixos níveis, porque é um transporte que ocorre aqui do norte do país para maiores latitudes. Então, isso é o grande responsável pelas chuvas aqui no verão, sobretudo aqui nessa região central do país. Então, aqui eu tenho um fenômeno que nós conhecemos aqui no sudeste do país, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que essa parte que a gente encontra em tons de cinza ou até um pouco mais colorido, são as áreas em que são úmidas e em que temos bastante nuvens e chuva, né? Então, ocorre esse transporte aqui, são vários fenômenos que estão acontecendo nessa movimentação de nuvens aqui, e acontece esse transporte aqui para o sudeste e parte do nordeste. E, anomalamente, em final de dezembro de 2021, nós tivemos a presença dessa zona de convergência do Atlântico Sul, de uma forma atípica, anômala, aqui na região nordeste, e trouxe chuvas. Então, aqui nessa figura, nós podemos ver, né, essa esteira aparece aqui nessa figura como essa esteira, que aqui nós temos a zona de convergência do Atlântico Sul, então, e é um transporte de umidade e calor, e persistiram por vários dias, né, entre o dia 23 e 27 de dezembro, de uma forma atípica, trazendo chuvas para essa região, em que eu trago aqui alguns municípios, né, Lençóis, na Bahia, entre 1º e 27 de dezembro, foram registrados 578 milímetros. A média para todo mês de dezembro é de 132 milímetros, tendo um desvio de mais de 400 milímetros em um mês, menos de um mês, né? Caravelas, na Bahia, 493 milímetros, em que a média desse período é de 148 milímetros, um desvio de mais de 300 milímetros. Ilhéus, na Bahia, 410 milímetros foram registrados, um desvio de mais de 265 milímetros. Foram vistos peixes no aeroporto de Ilhéus, né, em função do aumento do nível dos rios ali daquela região, né. São Mateus, no Espírito Santo, 381 milímetros, quando a média ali para aquela local é de 181,8 milímetros, aproximadamente 200 milímetros de desvio, né. Pedra Azul, Minas Gerais, 612 milímetros, um desvio de mais de 425 milímetros, sendo que a média, né, em dezembro, para aquela região é de 187,2 milímetros. Salinas, em Minas Gerais, registrou 411,4 milímetros, um desvio de mais de 200 milímetros, sendo que naquele local são registrados, em média, 186,1 milímetros, né? Então, esse mapa mostra esse desvio positivo de chuva, sobretudo nessa região, Bahia, norte de Minas, Espírito Santo, pegando também um pouquinho aqui do Rio de Janeiro. Um outro evento, uma tragédia, foi em Petrópolis, já foi em fevereiro agora de 2022, que foi uma frente fria, um deslocamento de uma frente fria aqui pelo sudeste do país,
em que também tivemos já uma chuva torrencial, né, em um dia, e que provocou a morte de dezenas de pessoas, porque foi um impacto muito intenso, muito rápido e muito pontual, né? Naquele evento que eu mencionei da Bahia, embora tenha sido uma quantidade enorme de chuvas e um número significativo de dias totalmente atípico, por não ter sido tão abrupto, né, permitiu que as pessoas, de alguma forma, conseguissem ser retiradas das áreas de risco, enfim, evitando a morte de pessoas. Já em Petrópolis, né, devido à rapidez desse evento e intensidade do mesmo, né, foi uma tragédia, com mais de 200 pessoas, né, a morte de mais de 200 pessoas, né, e nesse dia que eu tirei essa foto e essa informação, ainda haviam desaparecidos, né. Então, gente, eu trouxe essas informações e eu, né, vou participar depois dos debates, enfim, estou aberta às perguntas, os questionamentos, né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar presente aqui neste evento e fico à disposição. E realmente estamos num contexto que foi muito despertado, né, os nossos sentidos e as nossas preocupações pelo conjunto absolutamente rico de dados, né, que você nos fornece, de interpretações sobre ele que você nos fornece e que nos deixa, que ao mesmo tempo são instigantes, né, mas que nos deixam num estado de apreensão, né, em termos das políticas que possamos eventualmente fazer para mitigar, né, os danos e prejuízos que advêm desse contexto muito desfavorável, né, que você nos traz, né, e nos desperta, e que necessita realmente muita reflexão também do ponto de vista da concertação que precisamos fazer em políticas públicas intersetoriais. Muitíssimo obrigado por isso, professora Ana Ávila, e já lhe digo que já temos perguntas do público e que no final, na hora do debate, vamos fazer. Torno a cumprimentar o público e dizer aos nossos convidados, temos públicos aqui de diversos níveis de formação científica também, pesquisadores não apenas de programas de pós-graduação, mas inclusive colegas docentes do nosso programa interdisciplinar de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, né, com o professor Carlos Etulain, entre outros, a quem nós cumprimentamos novamente.